Alô, alunos da primeira série, mais uma aula então de história. Todos vocês sejam muito bem-vindos, né? E hoje nós vamos estar falando novamente da civilização greco-romana, onde a gente vai estar fazendo, né, uma retomada desse conteúdo para que a gente possa entrar no conteúdo novo, tá? Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, né, sabem onde me encontrar. Um abraço, vamos lá. Aqui então eu começo a aula trabalhando com vocês então sobre a religião grega. A religião grega é uma religião muito famosa, né? Principalmente, né, nesse contexto da inteligência, né? A religião grega até hoje ela é estudada. Aqui a gente vê que a religião ela era antropomórfica, né? Por quê? Porque é antropomórfica? Porque eles acreditavam na força dos deuses humanos, né? Eles tinham forma de homens e mulheres, né? Mas eram considerados deuses. Zeus, Hera, Apolo, Poseidon, Atena, Afrodite, Dionísio, Hermes, Artemis, que são deuses estudados até hoje, né? Muita gente ainda contemplam, né, as ideias, né, dessa religião grega tão famosa, que vai passar quase que a mesma forma para a civilização romana, né? Muda apenas o nome dos deuses. Aqui um textinho, né? Um mapa mostrando para vocês aí, né, a região, né, de Atenas, né, que é uma das polis mais importantes aqui, ó, Atenas, aqui Esparta, que são as duas polis mais importantes no contexto, né, da história grega, né, e aqui, né, a península do Peloponeso, que contempla as cidades mais importantes da Grécia, certo? Continuando aí, a gente vai fixar o nosso estudo baseando-se primeiramente na sociedade, né, que apresenta, né, grandes características, né. A Grécia Antiga ela vai se fixar na Península Balcânica, região que apresenta um relevo montanhoso, né, bem diverso, o que favoreceu a formação de comunidades independentes, uma das outras nos aspectos político, militar e econômico. O que é isso? Cada lugar da Grécia tem uma especificidade, né, características bem, né, diversas. Exemplo disso, né, são as duas polis mais importantes, Atenas e Esparta. Para a gente ter uma ideia, Atenas tinha um contexto cultural, filosófico, muito diferente do contexto espartano, que estava ligado, né, à questão da guerra, né? A Grécia foi também o berço da democracia, lá que começou as primeiras ideias sobre o contexto democrático, a participação do povo, né? Já que as medidas eram discutidas e aprovadas pelo conjunto de cidadãos, ou seja, o povo já participava. E essa sociedade ela estava dividida em cidadãos e não cidadãos. Mas aqui a gente vê que existia, né, uma desigualdade muito grande. Por que não cidadãos? Vamos entender isso. Os cidadãos, entre os quais haviam pessoas muito ricas e outras mais humildes, desfrutavam de todos os direitos políticos, participavam da vida pública e eram obrigados a pagar impostos. Em Atenas, elevava-se à categoria de cidadãos apenas os homens adultos, filhos de pais atenienses. O que significa isso? Pessoas que vinham de outros lugares não eram considerados, então, fora da Grécia, que eu quero dizer, não eram, então, considerados cidadãos. Em outras cidades, como Esparta, por exemplo, existia uma nobreza que tinha autoridade social e política. A maioria da população da Grécia Antiga, entretanto, era de não cidadãos, que não gozavam de direitos políticos. Exemplo das mulheres, dos escravos, dos estrangeiros, né, que eram chamados de metecos. O papel da mulher ateniense era totalmente diferente, né, do papel da mulher espartana. A mulher ateniense ela dava total assistência aos maridos e aos filhos, podendo sair de casa apenas para visitar os pais, frequentar casas de banho, que era um costume muito normal, né, na Grécia Antiga, e participar de algumas festas religiosas. Mas ela não tinha direitos políticos, né, nenhum. Já as mulheres espartanas, elas eram livres, possuíam, né, maior liberdade, podiam opinar na política, fazer ginástica, ir às festas, ir ao comércio e participar do comércio. E outra coisa que não se falou aqui, mas eu tenho que lembrar que eram grandes guerreiras. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre, né,
a situação de Roma, né? Roma, ela tem uma lenda bem famosa, que é a lenda da loba, né? Que criou Rômulo e Remo. Aí eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, para a gente fazer, né, a chamada releitura, né? A gente sabe que isso é uma lenda, mas é uma lenda muito pertinente dentro do contexto romano, né? A loba que criou, né, Rômulo e Remo. Continuando, né? Roma, né, existe há milhões, né, de anos, né? E a sua fundação, que a gente acabou de falar, ela é baseada, né, na questão, né, da lenda, né, onde o Virgílio, né, em Eneida, conta essa história, né, e ela foi fundada pelos dois irmãos, Rômulo e Remo, em 753 a.C. Outra versão é que Roma surgiu por volta de do ano 1000 a.C., de uma fortificação contra os etruscos. A história romana é dividida em monarquia, que é um período conturbado, república, que durou mais tempo, e o império, que foi grandiosíssimo, né? As consequências dessa expansão era expandir, né, o comércio, por isso então Mare Nostrum. Eles queriam então a entrada de riquezas em grandes quantidades, né? A ruína de pequenos proprietários com essa riqueza de procurar produtos em outros lugares, né? O êxodo rural, o que é isso? Né? A saída, né, da zona rural, o empobrecimento da plebe, que eram as pessoas mais pobres, que ainda ficaram mais pobres ainda, entrada de milhares de escravos, que eram povos conquistados de outro lugar, né, da Roma antiga. A mulher na sociedade romana, ela colaborava com o marido na administração das casas, festas e vida pública. As que não queriam ser mães tinham as mesmas características que as mulheres espartanas. Como discutiam política, por exemplo, a maioria delas era sempre submissa ao marido. Mas, além de algumas exceções, a mulher romana estava sempre sob o poder de um homem, fosse ele marido, tutor ou chefe do lar. Algumas mulheres romanas buscavam na diversão uma forma de igualdade aos homens, como frequentar anfiteatros, que eram teatros, né, óperas, divertindo-se com lutas dos gladiadores. Aqui então eu fiz um apanhado, né, sobre a vida grega e a vida romana, para que vocês possam então estar respondendo as questões que são propostas para vocês agora, né, no portal do Classroom. Ok? Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.